Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Como vocês acabaram de ver aí no vídeo sobre os primórdios da humanidade, nós vamos responder agora a parte da atividade na página 17, 18 e 19, tá bom? Então, no vídeo anterior, nós estudamos todo esse capítulo e agora nós vamos responder. Vamos começar? Nós vimos na aula anterior que uma das teorias que diz sobre a origem da humanidade aponta para o surgimento da humanidade no continente africano e que de lá ela se espalhou pelo mundo. Estudamos também que o homem não veio do macaco, né? A sua evolução não partiu do macaco, mas sim de um ancestral em comum, que a gente viu que foram os hominídeos. E aí a gente estudou um pouquinho sobre todo esse processo de evolução, quais foram as etapas, até a gente chegar no Homo sapiens sapiens. Lembram-se disso, né? Vocês acabaram de ver o vídeo e de ler. Então, agora nós vamos responder. A primeira questão, vamos ler juntos na página 17? A primeira questão diz assim: uma das teorias sobre como surgiram os seres humanos diz que a origem da humanidade traça um caminho quase direto do continente. Aí você vai marcar um X. Do continente africano, do continente americano, do continente asiático ou do continente europeu? Marca um X na resposta correta. Segunda questão. Responda com suas palavras, segundo a teoria de que o homem surgiu no continente africano, é correto afirmar que o homem descende do macaco? Justifique sua resposta. Você vai dizer, o homem, ele tem como descendente o macaco? Se for, você vai responder sim e diz por quê. Se não, você vai responder não e você vai dizer por quê. Tá bom? Tem que justificar. Página 18. Segundo o texto, o homem descende da linhagem. Qual é a linhagem do homem? O homem descende da linhagem Legatus, o homem descende da linhagem Bellum, o homem descende da linhagem Homi, o homem descende da linhagem Homo, ou o homem descende da linhagem Monera? Você vai marcar a única resposta correta. Quarta questão. Segundo a teoria que defende que o ser humano surgiu na África, pinte a imagem que representa corretamente essa ideia. Então, você tem aqui a representação do continente americano, do continente africano. Nas duas imagens aqui, nós temos o continente africano. As setas, elas sempre vão apontar, elas vão começar aqui nesse ponto, é a saída, e a seta onde está apontando é onde está chegando. Então, saiu do continente africano, tá vendo? Ou vieram do continente europeu para a África. Aí você vai olhar direitinho e você vai responder e vai pintar o mapa que está correto, tá bom? Continuando. Quinta questão. Os estudos que explicam a origem da humanidade. O que diz? O que conclui? Letra A. Estão concluídos? Já sabemos traçar a origem da humanidade sem nenhum erro? Letra B. Estão quase concluídos, faltando pouco para sabermos traçar a origem do ser humano completamente. Letra C. Não estão concluídos, pois faltam encontrar apenas o elo perdido. Ou a letra D, não estão concluídos, uma vez que podem surgir novas informações capazes de modificar como entendemos o início do ser humano. Só tem uma resposta correta, tá bom? Sexta questão. Sobre o processo evolutivo dos hominídeos, marque com um X o texto com a ideia correta. O primeiro texto diz: devemos lembrar que esse processo evolutivo não se deu rapidamente e que nenhuma espécie surgiu para apagar o que veio antes,
sobrepondo-se a ela, algumas espécies de Homo, inclusive, até conviveram umas com as outras. Esse é o primeiro texto. Ou seria o segundo? Devemos lembrar que o processo evolutivo não se deu rapidamente. A mesma espécie evoluiu ininterruptamente, apagando a espécie que veio antes, sobrepondo-se a ela. Não há indício de que espécies diferentes de hominídeos conviveram umas com as outras. Muito bem, a tia explicou isso aqui. Vai lá naquela partezinha dos textos coloridos, verde, amarelo e rosa, lê de novo e vê se alguma espécie conviveu, tá? Não, são contemporâneos. Dá uma olhadinha lá. 7ª questão. O que são fósseis? Espécie de vida vegetal? Livros sobre objetos antigos de povos e seres que viveram no passado? Pedras encontradas no meio das montanhas da África ou vestígios muito antigos deixados por povos e seres que viveram no passado? Muito bem. Só tem uma resposta correta, tá? Próxima página e última página, né? 8ª questão. Segundo a teoria do cruzamento do Estreito de Bering, podemos dizer que os povos nativos do continente americano são: letra A, descendente de povos antigos que vieram da Ásia. Letra B, descendente de povos antigos que vieram do Polo Sul. Letra C, descendente dos gregos. Ou letra D, descendente dos portugueses que vieram colonizar o Brasil. Você vai marcar a questão correta. Só tem uma questão correta, tá bom? Muito bem. Essa foi a nossa atividade de terça-feira. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, pode mandar uma mensagem que eu respondo para você, tá bom? Um ótimo dia, estude bastante e até a próxima aula. Tchau, tchau!